meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à unidade 11 da nossa apostila, que fala sobre impostação vocal. É a nossa última unidade da nossa disciplina de oratória, então prestem bastante atenção que vai ser um sucesso essa aula, meus queridos. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa. Vamos entender quais são os cuidados necessários para a nossa voz? Então, venha, me acompanhe. Vamos entender aqui quais são os cuidados que nós vamos precisar ter para manter saúde em nossas vozes. Vamos lá. Os cuidados básicos, eles auxiliam no quê? A preservar a saúde vocal, prevenindo alterações e doenças vocais. Às vezes a gente só lembra que tem a garganta, que é necessário e que é muito importante cuidarmos dela quando nós a usamos de forma exagerada e no dia seguinte acordamos ou com as tonsilas, que a gente chama de, mais conhecido como amígdalas, ou com a nossa garganta, as tonsilas inchadas, inflamadas, ou com uma certa sensação parece que tem um gatinho arranhando essa região aqui da minha laringe, ou também, às vezes, nós ficamos um pouco roucos. E aí, por quê? Porque eu gritei bastante. Então, é muito importante que nós possamos fazer exercícios de voz, que nós vamos aprender um pouco mais pra frente, mas antes, nós precisamos fazer o quê? Saber como prevenir esse tipo de situação e saber como cuidar da nossa voz, que é muito importante. Principalmente, a nossa área de atuação exige bastante essa questão da comunicação e uma voz de qualidade. E para ter uma boa voz, é preciso uma boa saúde vocal. E ter uma boa saúde vocal significa o quê? Ter uma voz clara, uma voz limpa, emitida sem esforço e agradável ao seu interlocutor, agradável ao seu ouvinte. Então, o que fazer para mantermos a voz mais saudável? Então, se liga aqui, a primeira coisa é beber água, e principalmente água em temperatura ambiente. O mínimo, e a maioria aqui eu acredito que já saiba, mas é muito importante que você beba no mínimo 2 litros de água por dia. Por quê? Porque o nosso corpo precisa ser hidratado de dentro para fora. E tudo, nosso corpo é um sistema, um precisa do outro, um órgão precisa do outro, uma parte do nosso corpo precisa da outra para que tudo esteja de forma excelente, que funcione plenamente bem. E isso, a água, não somente para a voz, mas para o nosso organismo como um todo, é muito boa, é de forma positiva. Então, beba água. Ah, prof, mas eu bebo suco. Ah, eu não consigo. Bom, se você não consegue, primeiro que suco tem açúcar, tem fruta, tem água, mas não é água pura. Então, beber água é muito importante. E segundo, meus queridos, que tem aqueles aplicativos, que fica a dica aí, não estou ganhando nada para isso, mas eu ganho pelo fato de saber que vocês estão consumindo água e que alguém pode lembrá-los de que tem que consumir água. Existe um aplicativo que é a hora de beber água, é uma coisa assim, water, algo, não lembro se é em inglês ou se é em português, mas eu sei que tem em português também. Então, procure lá no Play Store, dá uma procurada, você baixa gratuitamente, então é uma maneira de você lembrar. Se você esquece de beber água, é o despertador para você lembrar que é o momento de se hidratar, tá bem, meus queridos? Fica a dica para vocês. Então, enquanto estiver falando, vai bebendo pequenos goles. Aqui, ó, eu já estou com a minha aguinha. Hidratei, agora eu posso trazer mais qualidade ainda na minha voz, especialmente para vocês. Um corpo permanentemente hidratado significa pregas vocais hidratadas e com melhor flexibilidade e vibração. Então é muito importante que eu consuma água. O ideal é ingerir de 7 a 8 copos por dia. Então segue a dica aí. Preocupe-se em manter uma alimentação equilibrada, sem grande número de horas em jejum. Evita esse tipo de situação. Ah, prof, mas eu não consigo comer. Come uma frutinha, vai ali, come uma torrada, come alguma coisa mais leve, mas toma um suco, por exemplo, de frutas, mas beba, consuma alguma coisa, porque ficar em jejum realmente prejudica bastante. Mastigando bem cada alimento a ser ingerido. E é muito interessante porque aqui eu já indico um alimento. Se possível, consuma maçã, porque ela é o quê? É um alimento adstringente e limpa o trato vocal. Então é como se fosse uma esponjinha que vai limpando tudo que é de sujo que tem nessa região aqui. Então consuma maçã, porque é o alimento que realmente é muito bom para você limpar essa região. Sem tirar que ela também tem outra função. Quando você come a maçã,
você morde, normalmente, não é? E quando você morde, você abre essa região da boca já fazendo um exercício de articulação. E quando você mastiga a maçã, você também já está fazendo um exercício facial que trabalha toda essa região aqui do nosso rosto. Lembra da questão da produção de adrenalina excessiva? E aí você traz aí o quê? Quando você não exercita essa região aqui, tudo que vem de nervoso junto com a adrenalina, tudo que vem aí de ansiedade, vai parar naquele lugar que você trabalha menos. E aí começam o quê? Os espasmos musculares involuntários, aqui nessa região, na pálpebra. Ou às vezes até nessa região da face. Então uma maneira bem legal de você fazer é comendo, principalmente o alimento mais saudável possível, nesse caso a maçã. Então fica a dica aí pra vocês, meus queridos. E aqui, use roupas confortáveis e de tecidos que absorvam a transpiração. Sabe aquela famosa pizza embaixo do braço? Já viram? Já aconteceu isso com vocês? Normalmente acontece quando nós estamos o quê? Ou porque você precisa perceber que normalmente você já sua, então tem pessoas que suam nas mãos de forma muito em grande quantidade, que chega a pingar, e tem gente que sua embaixo das axilas ou nas costas. Então, se você é esse tipo de pessoa, é interessante que você traga o quê? Uma camisa a mais, ou você tem ali uma toalhinha no seu carro, antes de você entrar para sua apresentação, então que passa ali aquela toalhinha. E também tem umas dicas bem interessantes no YouTube como fazer para você evitar. Claro que pessoas que têm excesso de suor, então é bem importante que vá até um dermatologista para saber como tratar. Caso contrário, seja somente por conta da ansiedade, do nervosismo, então segue a dica, leva uma outra roupa, ou se não, use roupas confortáveis, porque daí você não se sente desconfortável por estar com aquela famosa pizza, e também as outras pessoas não vão ficar só reparando embaixo do seu braço, porque quem nunca fica reparando na pizza, difícil, não é? Você olha assim e fala, nossa, ou ele tá muito suado, tá nervoso, ou saiu de um lugar e foi para outro, você fica pensando em várias coisas que pode ter acontecido para aquela pizza estar ali. Então evite esse tipo de situação para que você fique muito confortável. Lembrando que o conforto é seu, mas ali naquele momento você é um canal de comunicação, então você precisa estar bem apresentável, tá bem? Então vamos continuar aqui. Após o uso intenso da voz, procure permanecer em repouso por um tempo. Dê uma descansada, evite ficar falando muito, deixa que as pessoas falem naquele momento. Então, reserve ali um momento para você de resguardar a sua voz, porque é muito necessário, principalmente se você for falar novamente. E, por último, falar durante os exercícios físicos. Evita esse tipo de situação, evite. Por quê? Porque quando a gente está fazendo exercícios físicos, normalmente você convida o quê? Uma amiga, um amigo, vamos correr, amiga! E aí você vai conversando, vai colocando aí o assunto em dia, mas você está prejudicando a sua voz. Por quê? Porque causa o quê? Uma sobrecarga na musculatura da laringe. Então, evite esse tipo de situação, até mesmo para você acabar fazendo algo saudável, mas ao mesmo tempo tá se prejudicando. Então, evite. Tá bom, meus queridos? Pratiquem bastante. Ficamos por aqui no nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês agora na parte 2. Vamos lá? Uma palavra de prosperidade para finalizar? 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até o próximo vídeo!